Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal e hoje nós vamos falar de serviços que eu não pego de refrigeração, serviços que eu também evito, certo? Eu vou enumerar alguns aqui. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a gente percebe quem está começando, certo, na refrigeração, ele está tão empolgado que ele começa a abraçar tudo. Apareceu o serviço, ele pega, certo? E não leva em conta alguns fatores que eu estou colocando. Especialmente hoje, eu estou conversando com um aluno meu através do WhatsApp e eu tenho muito contato com técnicos que estão começando por conta, tanto do meu canal, né? Os inscritos do meu canal, tem bastante gente que está começando agora. E os alunos, né? Tem muito aluno. Né? Alguns já estão na área há mais tempo, outros estão em início de carreira. E um problema é esse, de querer abraçar, de querer fazer tudo. E resolvi fazer esse vídeo justamente para falar isso. Você não tem que fazer tudo, você pode rejeitar alguns serviços. E alguns você deve rejeitar. Certo? E alguns você tem que fazer, mas com algumas ressalvas. Legal? Então, o vídeo de hoje está bem legal. Espero que você goste. Fica com a gente. Quem sabe vai aprender alguma coisa com esse veterano da refrigeração que vos fala. Primeiro, eu vou falar da Brasweld, patrocinadora do nosso serviço. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como MegaPro, Alumax, vareta de solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Tá bom? Procura os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu, obrigado Brasweld pelo apoio e está conosco também o Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular do técnico de refrigeração. O técnico de refrigeração precisa ter. Por quê? Porque é muita informação na sua mão, tá certo? Por exemplo, dados, né, ficha técnica de compressores, qual a potência, tipo de óleo, quantidade de óleo, capacitor, o relé que usa, etc. Tem manuais técnicos para a galera também que é do ar-condicionado, faz cálculos de potência, né, das máquinas que você deve colocar. Para quem é da área também de máquina de lavar, tem muito manual técnico. Então, tem muita coisa aqui na palma da mão do técnico, certo? Baixa esse aplicativo na sua loja de aplicativos e eu estou deixando o link aqui embaixo também. Agora eu já falei demais, vamos para o assunto do vídeo de hoje. É que sem o patrocínio não vai, tá bom? Dependemos do patrocínio também para estar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá! Eu vou enumerar aqui, eu podia fazer uma edição, certo? Com número e tudo, mas eu vou falando, você vai anotando quantos são os serviços aqui que eu ou não faço ou evito. Tá bom? Primeiro, tubulação externa. Tubulação externa em freezer, por exemplo. Certo? O que é? Freezer horizontal é muito comum dar vazamento na tubulação interna. O evaporador interno, ali dentro do gabinete, dá vazamento e ali é quase impossível você encontrar vazamento. Tem gente que procura o vazamento utilizando, sabe aqueles aparelhos, estetoscópio, que o médico usa para escutar o coração? Tem gente que usa aquilo e diz que encontra. Alguns dizem que encontra, eu não sei, eu nunca consegui encontrar dessa forma. Tá certo? Mas se eu encontrasse, se eu tivesse essa manha de com estetoscópio, eu procurar o vazamento e encontrar, valeria a pena. O problema é que é muito difícil. Tem vazamento que é muito pequenininho, ele não faz chiado, ele não faz barulho, é muito difícil. E aí a solução que o pessoal arrumou, qual é? Colocar uma serpentina, né? Colocar uma tubulação externa. Qual o problema disso? Primeiro, tem a questão da saúde.
tá bom? Se uma fiscalização, por exemplo, da Anvisa aparece no comércio do seu cliente e lá eles encontram um freezer com tubulação externa, ele pode multar o seu cliente, porque não pode utilizar tubulação externa em freezer. Por quê? Segundo a Anvisa, e tem lógica, tá? Vai acumular ali bactérias, porque cai alguma coisa ali, né? Entre a parede do freezer e a tubulação, vai acumulando ali, isso pode contaminar o alimento que é armazenado ali dentro, e faz muito sentido. Certo? Aí alguém pode dizer, porque eu conheço pessoas que fazem um serviço muito bem feito de reparo. Tem gente que tira aquelas placas, né, de aço galvanizado da parede e coloca a tubulação ali por dentro. Aí ok, não vai ter problema nenhum com a Anvisa. O problema agora é custo. Porque quanto mais você vai colocando, só a tubulação já dá muito custo. Se você fizer a tubulação externa, já dá muito custo, certo? Porque o cobre é caro, certo? Provavelmente você vai fazer de cobre, é bem caro, então às vezes o custo não compensa. O tempo que você vai gastar para fazer tudo isso, porque vai tempo, para você fazer bem feito, vai muito tempo. O material que você usa, correto? Sua mão de obra, gás, etc. Às vezes você testa um capilar, não funciona. Aí você tem que trocar a medida do capilar, você coloca outro capilar, você perde gás, trabalho e tal. Vocês estão entendendo? O custo vai lá para cima e às vezes não compensa. Certo? Então é isso. E principalmente se você for colocar embutido, você resolve o problema com a fiscalização, mas você aumenta ainda mais o custo. Então, numa dessa, não sei, aí você tem que pôr na ponta do lápis, passar para o seu cliente, se ele achar que vale a pena fazer um serviço desse, né, de embutir a tubulação com uma parede nova, né, ou uma parede usada, né, velha, se você conseguir retirar ela intacta. Mas dá muito trabalho, tá? Fica sabendo disso que vai dar muito, muito trabalho. Mas dá para fazer. Por isso eu não faço, certo? É muito tempo para fazer esse serviço. E se eu fosse cobrar, por exemplo, digamos, eu vou passar aí um dia, 2 fazendo uma tubulação dessas, para fazer bem feito do jeito que eu estou falando, para não ter problema com fiscalização. Nesse período de 2 dias, 1 ou 2 dias, que eu acho que a gente gasta com isso, eu não vou poder atender meus outros clientes, certo? Eu vou dedicar. Então, vou deixar de fazer uma troca de compressor, vou deixar de fazer uma troca de um termostato, uma troca de um ventilador, certo? São serviços pequenos, mas na soma me dá um retorno legal. E aí, tipo assim, se eu levar tudo isso em conta, quanto que eu vou cobrar do cliente? Certo? Essa inatividade. Por 2 dias que eu vou ter que ficar amarrado com esse freezer. Então, para mim, não vale a pena, certo? Eu não pego esse tipo de serviço, tá bom? Se você pega, ok, deixa inclusive aí nos comentários. Não, eu pego, eu faço, tá? Não, o custo não é tanto assim. Coloca aí qual é o custo para fazer um serviço desse, vocês que têm feito isso daí. Então, esse tipo de serviço, dá para fazer? Dá, mas eu não pego, tá bom? Esse eu não pego, certo? Tubulação externa, nem pensar. O segundo que eu separei aqui, vou falar de quê? Vou falar de gacheta, tá bom? Gacheta. Gacheta é um problema, tá certo? Qual o problema da gacheta? O problema das troca de gacheta é que, às vezes, o cliente não valoriza a troca da gacheta. Mesmo porque o cliente, ele pega o celular, hoje é muito fácil, você pega o celular, digita lá, borracha, e aí coloca borracha da Brastemp, tal, ou borracha da Electrolux, tal. Aí ele vai ver o preço de uma borracha, aí ele vê o preço. Ele consulta o preço e depois ele liga para o técnico de refrigeração. Certo? Ah, quanto que é a troca da borracha? Aí você faz o cálculo. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Certo? Um exemplo aproximado de troca de borracha, de gacheta, tá certo? Então, digamos, uma gacheta custa R$80 no Mercado Livre, certo? Ou em uma loja perto de você, ou do seu cliente. Aí o cliente vai lá e consulta. Aí ele liga para você e pergunta, quanto que é a troca da borracha? Aí você chega e coloca
380. Para o cliente é um absurdo isso. Porque ele fala, meu, eu consultei aqui, é R$80, você está cobrando 300 de mão de obra. É um absurdo, você está explorando. E o cliente não faz ideia do que é trocar uma gacheta. Você que já teve experiência em trocar gacheta, inclusive, hoje é o dia dos comentários, tá bom? Eu tô contando com vocês, certo? Tô contando com vocês. Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Eu tô contando com vocês de comentar bastante esse vídeo aqui, porque eu quero realmente entender como é que o pessoal está trabalhando, qual a sua região, quanto você cobraria na troca de uma gacheta que custa R$80. Por quê? Gacheta não é chegar e colocar, tá pronta. Gacheta, é muito raro você colocar uma gacheta e a porta fechar. Dá muito trabalho, você tem que modelar, você tem que regular as dobradiças, certo? E o cliente não faz a menor ideia do trabalho que dá. Então, de vez em quando, inclusive, acontece aqui de clientes que chamam a nossa assistência, falam, olha, eu comprei uma gacheta, tentei colocar, não consegui, e quanto é que vocês cobram? E a gente chega e coloca a faixa de uns R$300 a mão de obra. Por quê? Porque dá trabalho. Esses, normalmente, não reclamam do preço, porque eles tentaram colocar e perceberam que o negócio não é fácil, certo? Então, gacheta, aqui na minha assistência a gente faz, mas eu não faço questão. Eu sempre explico para o cliente outra coisa. Por exemplo, tem algumas geladeiras que elas não foram feitas para trocar gacheta. Você até encontra gacheta para trocar, mas quando elas foram construídas para, se der um problema na gacheta, trocar a porta. Ver se tem cabimento a fábrica fazer uma coisa dessa. Pois é. E aí, normalmente, quando dá problema na gacheta, mesmo que o cliente queira trocar a porta, já é uma geladeira tão antiga que nem a porta você encontra mais, mas você encontra a gacheta. E outro problema é o seguinte, o cliente, ele quer, mesmo pagando, então você chega, cobra, digamos, estou usando esse exemplo, tá bom? É só um exemplo desse valor que eu estou falando para vocês. Mas é bem factível, bem por aí mesmo. Então você chega, cobra 80 da gacheta, 300 da mão de obra, e aí o cliente, ele aprovou, mas ele cria aquela expectativa que a borracha, a porta, vai ter aquela mesma pressão que ela tinha quando a geladeira é nova. E não volta. Principalmente essas geladeiras, que elas não foram feitas para trocar gacheta, elas foram feitas para trocar a porta, nunca mais ela retorna àquela pressão antiga. Você vai encontrar gacheta, dá para você trocar, certo? Você vai ter que cortar aquela gacheta, porque ela foi injetada dentro da porta. Você consegue pôr, você inclusive precisa usar uma cola, aquela super cola, certo? Para fixar ela no lugar, tudo mais. Só que nunca mais vai dar aquela pressão antiga. E alguns clientes acham que vai ter. Então eu costumo explicar para o cliente, a gente vai trocar, a sua geladeira vai ficar boa, mas nunca mais vai ter aquela pressão, sabe? Aquela pressão que você fecha e dá aquela sugada. Principalmente esse modelo de geladeira que não foi feita para trocar a borracha, a gacheta. Legal? Bom, vamos continuar aqui? Mas antes, tá? Já vou continuar, eu tenho mais duas. Deixa eu ver. Tem mais duas que eu tenho ressalvas aqui, duas que eu não faço. Já vou falar com vocês aqui, 2 serviços que eu não faço, mas primeiro deixa eu falar do nosso curso. Conheça os nossos cursos. Quer se tornar fera em refrigeração? Quer se tornar fera em conserto de máquina de lavar roupa? Estou deixando aqui na descrição os links para as páginas do nosso curso, tá bom? Refrigeração, máquina de lavar, tem controlador digital. Controlador digital é para quem já é técnico de refrigeração, certo? Precisa já estar na refrigeração para fazer controlador digital para você poder absorver tudo. Agora, refrigeração e máquina de lavar é para quem não sabe nada, que a gente começa do zero absoluto. Quem não sabe a diferença de uma porca para um parafuso vai aprender comigo, tá bom? Mas é também para quem está no ramo, mas está encontrando dificuldades, precisa se aprimorar.
urgentemente, tá bom? E o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Link na descrição. Desce aí na descrição, dá uma olhada, vem estudar comigo aqui no portal. Certo? Bom, e agora? Quais são os outros serviços que eu evito ou tenho algum tipo de ressalva? Geladeira importada. Geladeira importada. Pessoal, certo? Eu tenho aluno meu que eu falo, vocês são doidos, cara. Às vezes pegam as geladeiras importadas, uma side by side importada e chega, aí vem pedir socorro para mim, professor, me ajuda aqui e tal. Por quê? O problema não é todo o sistema de refrigeração é igual, certo? A parte do gás, a parte do compressor, tanto é. Essas geladeiras importadas, para mim, não é que eu rejeito, não, mas eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, se for gás, se for compressor, eu encaro, tá bom? Mas quando é peça eletrônica, por exemplo, uma placa, um sensor, você não consegue encontrar referência nenhuma, e quando você encontra a referência, quando você consegue matar o problema na placa, você não encontra onde comprar. Então, eu costumo passar longe de geladeiras complicadas, geladeiras fora de linha, por exemplo. Por exemplo, a Bosch. A Bosch foi uma geladeira muito forte aqui no Brasil, vendeu muito no Brasil. Só que um belo dia, eles fecharam a fábrica aqui no Brasil e foram embora. E deixaram quem tinha geladeira aqui na mão, porque você não encontra mais peça. Então é muito comum hoje o pessoal entrar em contato comigo, tanto clientes em potencial, aqui na minha assistência, quanto alunos também, com problema nas Bosch. Eu tento ajudar na medida do possível, por exemplo, de vez em quando aparece alguém fabricando uma placa da Bosch, mas às vezes é boa, às vezes não é, porque original com certeza não é, certo? Ou se for original é porque já foi recondicionada. Certo? Aí eu dou uma dica para os meus, pros meus alunos, eu falo, olha, vamos colocar aí um controlador digital, um Fugauge, um TC900, para resolver esse problema. Certo? É o que dá para fazer, mas na medida... Eu não gosto muito porque é complicado você pegar esse tipo de geladeira. As Bosch ainda, você consegue, por exemplo, fazer uma modificação. Se você não encontra as placas originais, né? Placa de potência original, você consegue colocar um controlador digital nela e tudo bem, dá um jeito, tá? Inclusive, a gente até trata desse assunto no curso de controlador digital. A gente fez isso, inclusive tem uma aula em que eu coloquei um controlador digital numa geladeira Electrolux, para mostrar que é possível colocar aí uma frost free, certo? Inclusive foi um atendimento real. Essa geladeira Electrolux, o cliente ele não tinha a peça disponível e ele precisava da geladeira funcionando. Eu dei essa alternativa para ele, ele aprovou. Está até hoje funcionando muito bem com o controlador digital. Então, mas eu tenho minhas ressalvas com essas geladeiras problemáticas, difíceis de encontrar peça. E aqui, por último, não é que eu não pego, mas eu tenho ressalvas, tá certo? Entupimento de capilar, certo? Entupimento de capilar é complicado. O que eu faço com entupimento de capilar? Na realidade, o problema não é entupimento, o problema é o desentupimento de capilar. Eu não gosto de fazer desentupimento de capilar. Por quê? E agora a polêmica, tá bom? Que vai ter um monte de gente. Outro dia eu falei isso aqui, aí choveu de comentário de pessoas que falam, não, eu consigo, eu faço de boa, eu nunca tive problemas para desentupir capilar. Fala, olha, eu costumo dar os parabéns para essas pessoas, porque eu tenho muita dificuldade. Mais da metade dos meus problemas com capilar eu não consigo desentupir. Mesmo usando as técnicas e tal, é complicado. E qual é o problema? Desentupir o capilar é possível? É possível. O problema é o seguinte, é que o gasto de material para você desentupir o capilar, às vezes é muito grande, às vezes não compensa. Entendeu? Porque você vai ter que usar 141B, certo? Ou algum outro solvente para desentupir o capilar.
E aí você chega e vai empurrar com nitrogênio. Tem gente que não tem nitrogênio com gás. E vai empurrando, e põe, e tira, e vai. Cada uma daquelas tentativas é gasto. Gasto de tempo, gasto de material. Então, sempre que eu tenho problema com capilar, e se eu tenho a possibilidade de trocar o capilar, eu troco. Tem algumas geladeiras que não tem como. Mas se eu percebo que a capilar está entupido e tem possibilidade, por exemplo, geladeira frost free, é fácil de você trocar capilar. Freezer horizontal, fácil de trocar o capilar. Se você tem acesso para trocar, troca. É melhor do que ficar tentando desentupir. Pelo menos essa é a minha opinião, me diz aí a sua. Certo? Deixa eu ver quanto tempo que a gente está de vídeo. Já está dando 20 minutos. Legal, eu acho que tá bom. Então eu coloquei aqui 4 serviços. Um que eu não faço, não costumo fazer de jeito nenhum, e alguns que tem ressalva. Certo? Então, diz aí para mim, qual o tipo de serviço que você não faz de jeito nenhum, que você rejeita? Ou você abraça tudo? Você é pau para toda obra? Fala aí para mim, valeu? E outra coisa, eu vou pedir um negócio para vocês, isso não custa nada e ajuda bastante o canal. Aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aí seu comentário, tá bom? Comentário positivo. Se você não concordou, pode colocar também, não tem problema nenhum não, tá bom? Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.